Oi, pessoal! Hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha mãe, que além de ser uma das pessoas mais importantes da minha vida, ela tem uma vivência incrível para compartilhar sobre rádio e TV. Mãe, obrigada por estar aqui comigo hoje. E para começar esse podcast, eu queria que você contasse um pouco sobre quem você é, a sua história, como foi sua infância, sua juventude. Oi, pessoal. Meu nome é Michele, sou mãe de Sofia. Eu tenho 47 anos. Nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Na verdade, fui concebida na Amazônia, né? Meus pais moraram lá, meu pai era militar, aí minha mãe acompanhou a vida dele durante muito tempo, até se separarem. Então, a gente morou em muitos lugares do Brasil, né? Fui concebida na Amazônia, minha mãe voltou para Natal, me teve, voltou para a Amazônia, de lá a gente foi para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente foi para o Acre. E aí, quando eles separaram, voltamos para Natal. E aí eu tinha aqui 13 anos, né? Vivia a minha vida quase toda lá. Fiz muitas viagens, né? Depois, durante a minha adolescência, juventude, ia para visitar meu pai. Então, saía de Natal, ia para Belém para visitá-lo, que ele mudou-se para lá, depois Florianópolis. Mas ao longo desse caminho todo, né, crescendo em Natal, eu descobri um dom, que era o dom da música. Então eu tenho uma relação com a rádio muito afinada, porque era o que a gente escutava na época, né? Eh, Escutava rádio, gravava as fitas de cassete, né, para poder ouvir, tirar as músicas, selecionar sons, trocar, dava presente para amigos. Então essa minha relação ela começou aos meus 13 anos de idade, né? Que foi quando eu me abri mais para o mundo, quando eu cheguei em Natal, porque lá estavam os meus primos, né? Fiz uma grande, uma construção grande de um ciclo de amizade que também estava relacionado com a música, com a arte. Então, a partir desse momento, eu comecei a ouvir mais a rádio, que eram os vinis do meu pai, que ele colecionava vinis, né? E E eu comecei a escutar, né? Foi quando eu ganhei meu primeiro som, né? Que tocava 3 CDs ao mesmo tempo, mas meu afinamento sempre foi muito com a rádio, porque era o principal meio de conhecimento da música. Então é isso, comecei a escutar música, aos 15 anos fiz minha primeira apresentação com um amigo da minha mãe e comecei a cantar, né? Então, eh, a partir daí foi que eu comecei a ter mais essa vivência e contatos com pessoas, né, que gostavam do meio musical. E é isso. Aí, com o passar do tempo, na minha adolescência, juventude, né, fui conhecendo pessoas, conhecendo lugares, fui me apresentando em espaços musicais, né, em bares, restaurantes, enfim, casamentos, em festas. E logo depois veio a necessidade, né, de ter um primeiro emprego aos 18 anos. Então, fui trabalhar numa lavanderia como recepcionista. E aí fui me desenvolvendo, entrei para hotelaria, fiz escola técnica, né, aos 15 anos. E aí vieram esses primeiros trabalhos, mas todos eles eram ligados também, não ligados, mas eu não conseguia deixar a música. Então, durante o dia, eu fazia, né, eu tinha meus estudos, né, fazia a Cefet, e à noite eu me apresentava e cantava. Então, sempre essa relação musical muito grande que a rádio construiu na minha vida. Muito legal essa sua relação com a rádio, dá pra ver que foi algo muito presente na sua vida, que com certeza moldou muitos aspectos e que influenciam até hoje na sua vida no geral, né? Então eu queria saber como foi a sua relação na infância e na juventude com a rádio. Então, a infância é isso, né? Como eu havia dito. Eu criei uma relação a partir dos amigos que eu construí quando voltamos para Natal, muito musical, né? A gente gravava fitas, escutando a rádio, selecionava, as músicas que a gente gostava, tanto para o nosso acervo pessoal, quanto para dar de presente, né? Trocar com amigos, cada um, a gente se juntava muito antigamente, né? Nas casas dos amigos ou nas praças depois da aula, ou até mesmo na hora do intervalo, na hora durante a manhã, né, da escola. E,
e ficava trocando músicas, né? O gosto pessoal de cada um. Obviamente que se formavam aquelas panelinhas que a gente diz hoje em dia, né? Isso sempre existiu. Mas a música, ela sempre uniu muito, né? E a rádio era a fonte de onde a gente extraía tudo que a gente gostava. E isso perdurou durante a minha infância, eu nem digo tanto, porque foi muito a questão do vinil, né? Que meu pai ele colecionava vinis, então eu escutava mais vinil. Foi mais dos meus 13 anos e escuto rádio até hoje, né? Depois desse período da escola e tudo mais, aos 18 anos, eu, eu me afinei muito com a música, né? Eu comecei a cantar aos 15 anos de idade, então me afinei muito com a música, foi me trazendo mais curiosidade, né? Mais conhecimento, e eu comecei a compor. E a primeira apresentação que eu fiz foi em um festival de música que era da Rádio Tropical, lá de Natal. Então, meus amigos eram apresentadores da rádio, né? E me convidaram para fazer parte desse festival, e eu venci o festival, inclusive. Não tem uma música mais hoje, né? Gostaria até, vou até buscar. Mas é isso, a rádio sempre esteve muito presente, né? Pela conexão, não só musical, mas também dos amigos, jornalistas que estavam, né, todos ali juntos, tocando, fazendo essa troca, de material. E até hoje, né? Isso foi da minha juventude, fiz participação nesse festival. Até hoje, eu tenho essa relação com a rádio não tão acirrada como antigamente. Já não gravo mais fitas para dar de presente, né? Eu sinto saudades disso, inclusive. Mas escuto a rádio, todo lugar que eu vou, né? Você entra no Uber, é a rádio que está tocando. Então, tinha a rádio, na minha época, né, da minha juventude, que era 98 FM, 89 FM, a rádio universitária, que eram rádios que eu ouvia muito, tanto entrevistas, né, sobre vários diversos assuntos, como a questão musical. Então, isso perdura, não tão acirradamente, né, quanto era antigamente, porque era só a rádio mesmo, né, e os CDs e os vinis, mas hoje ainda escuto bastante e gosto muito. Inclusive, uma entrevista que eu fiz sobre a minha música, né, uma das pessoas, algumas das pessoas que estavam ali, os produtores musicais, falaram: a sua música é muito radiofônica. Justamente por isso, porque foi a minha juventude inteira, né, até hoje, ouvindo. Então, as influências que eu tenho são muito dessa época, né, da rádio. E é isso. Interessante ver como as pessoas hoje em dia, mesmo com tantos meios de escutar as músicas que elas sentem vontade de ouvir no momento, algumas pessoas ainda optam por escutar uma rádio no momento que ela tá dirigindo, ou às vezes até quando ela tá cozinhando alguma coisa. Hoje é muito comum podcast, né? Mas ainda tem algumas pessoas que optam por escutar a rádio. E quando você era mais nova, como era essa. Como é que você escutava o rádio? Era mais em reunião de família? Era em momentos que você estava sozinha, com seus amigos, como você falou? Onde você costumava escutar? Eu costumava escutar em todos os lugares, né? Eu estava muito nessas reuniões de amigos. Dentro da minha família também havia esse costume, então às vezes eu chegava da escola, eu estava no caminho, né? Tinha acabado de escutar a música da rádio, e eu chegava em casa, havia uma continuidade. Quando eu chegava da minha aula, eu sempre ia para o meu quarto, né? Acabava no banho, ia para o meu quarto, ficava ali esperando a minha avó, que a gente morava com a minha avó, chamar a gente para almoçar, e aí era a rádio, né? Era isso, era uma prática muito gostosa na época que a gente tinha. Hoje em dia vocês ficam no celular o tempo inteiro vendo TikTok, Instagram. Na nossa época era isso, vamos gravar fita, né? E então eu chegava da escola, era esse meu hábito, né? Eu sempre fui muito apaixonada por música, então era a minha atividade de hobby e distração, né? E conhecimento.
A rádio, ela falava muito sobre assuntos políticos, né? E não era só música, tinha muita informação. Hoje em dia, a informação ela chega mais rápido através dos podcasts, né? Eu não sou muito de podcast, né? Eu, tipo assim, eu vejo o podcast, por exemplo, como uma informação mais direcionada. Ah, eu quero saber sobre tal coisa. Aí você vai lá, busca um podcast, ele está falando exatamente sobre aquela coisa. Eu não escuto música através de podcasts, eu escuto entrevistas, né? Materiais mais direcionados. Então, na minha época, era isso, era mais musical. A rádio era para eu extrair, conhecer música, né? Além de outras informações, mas a maior parte da minha vida sempre foi para escutar som. Então, eu hoje escuto o Spotify, né? E os podcasts sobre informações que eu busco. Mas a rádio sempre foi ser uma paixão, né? Eu que deu início, tudo. Então existe um afeto muito grande, é algo muito afetivo para mim. Afetivo e afetuoso, por essas trocas que a gente tinha, né? Vou gravar uma fita para mandar para um amigo de presente. Então, tem um lugar muito do afeto que é afetuoso para mim até hoje. Gostaria muito, inclusive, de, de que isso voltasse de alguma forma, né? Outro dia eu estava conversando com os amigos meus, a gente falando sobre isso. Que saudade que a gente tem, né, de receber um presente, uma fita, onde a pessoa parece que lê você através das músicas, né? Ela sabe exatamente o que sua alma gosta, o que seus ouvidos gostam. eh, Quando você tá bem, quando você tá mais triste. O Spotify faz isso hoje em dia, né? Você pode criar uma lista e mandar para um amigo, mas é diferente de ter aquele artigo com você, né? Daquela peça, É algo que você segurar, pode sentir. sentir, como as fotografias, os retratos, né? Hoje em dia muita gente sente falta. Minha mãe é uma. Ah, só tem foto assim? Eu quero botar na minha parede, eu quero colocar ali na minha cabeceira. Então, você não tem material, não tem toque, né? As coisas, elas mudaram muito. Que é um progresso, falando, tudo bem. Mas a rádio sempre vai ser um lugar de afeto para mim. Realmente essa questão das fotos e da fita é algo que faz muita diferença, né? Você vê ali que a pessoa teve um esforço tanto para montar uma fita para você e reunir as músicas que você gosta, ou ir revelar as fotos, que é algo que não era tão simples na época. Você vê o esforço da pessoa ali na sua frente em algo que você consegue sentir, é algo que realmente faz muita diferença. Hoje em dia as coisas estão tão fáceis, tão simples de fazer, que você montar uma playlist ou você tirar uma foto e você mandar para alguém já não tem o mesmo significado. Porque já não tem o esforço ali, já não tem, com certeza tem um carinho da pessoa por ela ter montado aquilo e, enfim, ido atrás para você, mas não é a mesma coisa. Você ver que uma pessoa se dedicou, tirou realmente um bom tempo para fazer algo por você, é um sentimento diferente quando você recebe aquele presente. E de tudo que tinha na rádio antigamente, do que você gostava mais? Seja uma sensação, um programa, um momento que você vivia por causa da rádio? O que você sente mais falta nisso tudo? É, eu acho que em relação a sentimentos, por exemplo, a questão de dos cheiros que para mim também estavam muito ligados, né? Como eu falei para você, eu chegava na casa da minha avó depois da aula, tomava um banho e ia para o quarto para esperar o almoço. Então é uma memória afetiva que eu tenho, né? Que ela se perdeu, né? Porque, né? Eu cresci, enfim, fui morar em outros lugares, né? Eu não fiquei mais na casa da minha avó. Mas havia houve essa construção, né, desse espaço, eh, entre a música e o cheiro da casa da minha avó, né, escutando a rádio. E aí era engraçado, porque você escutava a música, e aí tinha os intervalos, e de repente tinha, os assuntos eram todos misturados, né, aí tinha o pastor falando, daqui a pouco era um político, o jogo de futebol, tudo era muito misturado. E hoje em dia é mais separado, né? Obviamente, na rádio não, mas
em determinados lugares, né? Como podcast e tudo mais. Mas, enfim, voltando à pergunta, é isso. Eu acho que essas ligações, né? Entre a música da rádio, né? A rádio, aquele momento que eu chegava em casa e estava minha avó terminando de cozinhar e aquela criançada toda, porque na casa da minha avó todos os primos iam almoçar lá, porque a gente estava tudo perto, né? Ou na mesma escola. Então, era aquela algazarra. Então, era uma farra grande, tinha um quintal enorme, a gente ia pegar manga, saputi, catar folhas com os espetos que minha avó tinha, e era rádio tocando o tempo inteiro. E essa miscelânea de coisas acontecendo. Então, eu acho que essa coisa linkada da rádio com a criançada lá, né, os meus primos e o cheiro da casa da minha avó, sabe? Eu acho que é esse lugar bem saudoso que eu tenho. Ah, muito gostoso mesmo. E de programas antigos, o que é que vocês costumavam escutar? Então, eu já não me lembro o nome dos programas, né? Mas a rádio sempre fazia aqueles blocos. Ah, sessão do rock and roll. Vamos escutar rock and roll, que era o que eu gostava, né? Rock and roll. Aí o momento do blues. Aí tinha um bloco só de blues. Blues e jazz. E tinha também, na rádio universitária, tinha um momento que era só de artistas locais. Então era um lugar onde eu ouvia os meus músicos, né? Meus parceiros da música, eh, fazendo seus sons autorais ou interpretando algum artista. Então eram os momentos que eu mais gostava. Óbvio que tinha, mais aí nessa época dos 13, 15 anos, tinha os programas que era só troca de figurinha, assim, né? Coisa de menina, né? E aí a gente se apegava aí a esses momentos também, mas era muito raro. Era mais. Eu era apaixonada pela rádio universitária porque eu conseguia ouvir as músicas dos meus amigos, participei também dos programas, então também podiam me escutar. E para mim eram os momentos mais gostosos na rádio, né? Hoje em dia eu ainda faço isso. Quando tem programas de músicas autorais, eu busco, né? Para ouvir novos artistas, né? Os que estão surgindo, os que estão aí já galgando há muito tempo seu espaço na música e que alcançaram já uma certa visibilidade. Então eu busco aí até para ouvir o que o locutor fala e o que o artista fala e o que os ouvintes falam também, né, em relação à música. Então, meu lugar sempre foi na música, sempre, a rádio sempre foi importante para mim, para alimentar esse meu lugar musical, né, essa minha vida musical e artística. Eu acredito que para o pessoal da sua geração, realmente a rádio era mais um local de música, até porque já existia TV na época, as pessoas quando queriam ver algum programa ou saber de algum assunto específico, provavelmente elas procuravam na TV para ver entrevistas ou obter conhecimento de assuntos no geral. E falando de música, na época da rádio, as empresas elas procuravam fazer muitos jingles, né, para grudar na cabeça da galera e ficava ali rodando o dia inteiro, ninguém esquecia. E você lembra de algum da sua época? Tem algum que ficou grudado até hoje? Interessante você falar isso, porque eu era cantora de jingle também, né? Gravei muitos jingles num estúdio que até seu pai participava, lá em Natal. E lá a gente ouvia muitos jingles regionais, né? E eu gravei um que era Tabandus, que era uma marca de roupa, que eu não sei se existe hoje em dia, se era nacional ou se era regional. Mas, como era uma música que era bem conhecida, que é aquela Amor, I Love You, a gente substituía Amor por Bandus, né? Bandus, I Love You. E aí ficou muito grudada na mente, né? Então, se eu falo até hoje para o pessoal da minha geração, né, da minha época, que convivia ali comigo, eles lembram, porque grudou mesmo, né? Por ter sido feita, funcionou. É o marketing funciona, né? Então, eu tenho essa relação, adoro, inclusive, ouvir os jingles, né, para ver. eh,
as brincadeiras que eles fazem, as nuances que tem, quais palavras usam, que tipo de som é feito para que, de fato, aquela música e aquela letra fiquem reverberando. E às vezes você está fazendo qualquer coisa, lavando a louça, limpando o chão, né, e você está cantando a música. Então, eu gosto bastante. As jingles realmente foram. Foi algo que marcou a geração inteira. E ouso dizer que foi uma das melhores jogadas de marketing que já criaram, né? Porque era algo que realmente estava ali o tempo todo na cabeça do pessoal. Você estava lembrando daquela marca o tempo todo. E as pessoas tentam trazer isso hoje em dia para coisas físicas mesmo. Então, tem algumas marcas que procuram deixar a logo delas ou algo que remeta à marca delas em todos os lugares. Teve até uma. Não foi uma campanha, mas foi uma ação da Red Bull, não sei se foi na Alemanha ou na Inglaterra, que eles saíram deixando latinha de Red Bull no lixo para o pessoal ver e sentir vontade de consumir. Então é muito interessante isso. E qual era o aparelho de rádio que vocês usavam na sua época? Eu lembro do primeiro rádio que eu ganhei, que na verdade não era só um rádio, ele era o rádio, aí era o gravador, né? Era só um tapezinho, e tinha um microfone. Então ele funcionava de diversas formas, que se chamava gradiente. Ele era todo colorido. E, aí nessa época eu já morava com minhas primas, né? E a gente podia cantar em cima da gravação, né? Então a gente gravava e fazia um karaokê. E todas as músicas da rádio, né? A gente gravava da rádio, depois se quisesse cantar por cima, ficava tudo misturado. Então, a minha lembrança do primeiro rádio é essa. Bom, dá pra ver que a rádio realmente era algo muito presente no dia a dia e que fez uma diferença gigantesca, eu acredito que na vida de muitas pessoas. E sobre a TV, como era o aparelho de TV que você tinha na sua juventude? A TV que tinha lá em casa era enorme, aquelas TVs de tubo, né? Que tem um fundo bem robusto. E, e tinha algumas que, tipo, na casa de vovó, tinha a da sala, né? Tinha a casa era do primeiro andar, então tinha uma na sala, que era a maior de todas, uma cinza com o tubo preto. Não sei se era Mitsubishi ou era Toshiba, não me lembro. E em cima tinha uma menor, que era uma sala menor, que era a sala da criançada, né? Embaixo ficavam os adultos, em cima a criançada. E, e na cozinha tinha uma TVzinha que tinha uma antena, assim, ela era TV e rádio ao mesmo tempo. Então, você vê, né? Ela estava fazendo, eu acho que já essa, essa transição tecnológica, né? Rádio e TV, tudo junto. Algumas tinham até, eram até mais elaboradas, né? Quando veio o CD, era tudo compacto, tinha, na TV já tinha o CD, já tinha a fita, tinha a rádio, mas eu lembro que lá de casa era essa, durante muito tempo, inclusive. E, e é isso, eu lembro dessa TV maior, mas todas com essa parte eh, traseira, né, que era um tubo, enormes, enormes. TV tijolo. Um tijolão. Quem vê essas TVs planas e fininhas de hoje em dia nem imagina como eram as TVs antigamente, que você tinha que ter um móvel inteiro praticamente só para colocar uma TV. E quando você assistia os programas, você geralmente assistia sozinha ou chamava o pessoal para assistir todo mundo junto? Como é que era? Então, não, na minha infância e juventude, era sempre, né, quando meus pais moravam juntos, eram casados ainda, era sempre a família toda, mas tinha um horário, né, da noite, tal hora, desliga a televisão, adeus, vai embora, vai dormir. Quando a gente se mudou para casa da minha avó,
que aí iam todos os primos, né, os netos dela, tinha um espaço deles lá embaixo, né, dos adultos, para eles assistirem o jornal, e a gente subia e ficava lá em cima, óbvio, subia e ficava lá em cima, mas para assistir desenho ou qualquer programa que a gente quisesse, a Xuxa, ou a Mara Maravilha, o Bozo, o que fosse, e aí era uma algazarra. E aí eu lembro que o neto que chegasse primeiro tinha direito de ficar na televisão, escolher o canal. E se saísse, não podia sair. Se saísse, aí o outro tinha direito de trocar. Então sempre foi uma brincadeira, né? Gerava algumas brigas sim, mas é uma recordação de infância, né? E juventude. E que está guardada na nossa memória e que a gente até hoje fala, porque houveram episódios engraçados, né? Tipo, minha prima sair da cadeira e eu sentar correndo e a cadeira virar. E eu caí. Caí com a cabeça e os pés para cima, tudo já para pegar a televisão. Então, sempre foi esse momento de arenga, né, de descontração e de brincadeira, né, para assistir TV todos juntos. E aí também tinha os horários, por exemplo, a gente chegava da escola, tomava banho, ou ia para o quarto gravar minhas fitas, porque eu morava na casa da minha avó, então nem sempre os meus primos estavam lá, e então eu criava um outro momento para mim. E quando estavam todos, a gente ficava todo mundo ali na sala assistindo TV e tudo mais. Aí tem os horários, né? Até tal hora, antes do almoço. Depois do almoço, todo mundo descansa. Ou vai fazer alguma coisa ali para minha avó no jardim. Aí depois tinha o horário da tarde. Também tinha os horários dos programas que interessavam pra gente, né? Mas 6 horas da tarde, tinha que desligar a TV, né? E já cuidar para. Bom, tinha as tarefas também, os momentos das tarefas que a gente tinha que fazer, né? Mas já começava a se organizar às 18 horas para ir dormir. Todo mundo estudava de manhã. E meus primos iam embora e eu ficava lá. Né, às vezes vovó à noite ainda assistia alguma coisa, eu ficava ali, né, me aninhando com ela, mas logo depois ia dormir. E era assim, quase que semanalmente, né? Terça, quarta, quinta, ou de terça, quinta e sexta, né? Tinha os dias que tinha só algazarra aí na frente da TV. Meu Deus, que caos. E essa briga toda, geralmente era pra assistir o quê? Aí o programa da gente era a Xuxa. A gente queria ser as Paquitas, então a gente queria aprender todos os passos, queria ver tudo. Inclusive, a gente fazia montagens, a gente se apresentava nos finais de semana eh, como as Paquitas. A gente fazia a coreografia todinha, então a gente queria aprender. E aí tinha os desenhos animados, né, que também rolavam. Então, cada um gostava de um tipo de desenho animado, né? Às vezes queria a Globo, às vezes queria SBT, então ficava ali naquela arenga saudável, nada demais. A vovó já chegava com o sapatinho dela, nunca gritava com a gente, né? Ó, eu vou para Paris. Vou deixar vocês todos aí, vou para Paris. Porque os nossos pais trabalhavam, então a vovó era matriarca, que ficava ali, cozinhava, que fazia eh, todas as coisas para gente, né? E, e aí ela já vinha para regular, quando estava, né, fervendo mais a arenga, aí ela. Tô indo pra Paris. Vocês vão ficar aí sozinha. Aí no instante a gente se consta, tá bom, vovó. A gente já entendeu. Eu sempre vem com esse jeitinho dela. Tá me dando muita saudade, inclusive, viu, essa entrevista? Ah, que legal. E tem algum desses programas que saem até hoje, né? Com releituras. As pessoas assistem, as crianças assistem até hoje algum desses programas que passavam pro pessoal dessa época. E você já teve algum contato com emissoras ou com artistas da TV? Eu tive sim, tive muitos contatos, muito pela minha relação com a música, né? Eh, Existia um programa lá em Natal que chamava Show do Sucesso, que era na TV Ponta Negra, se não me engano. Eh, que uma das filhas de Carlos Alberto, que era quem comandava o programa, a gente se aproximou. Ela fazia entrevistas, né, para o programa do pai, e a gente acabou se conhecendo e tendo um laço ali de amizade, não muito estreita, mas legal. E aí eu ia no show, né, no programa
participar. Também na TV Cabugi já dei muitas entrevistas, não só em relação à música, mas também... Meu Deus! Vou ter que ir. Mas também em relação à nutrição, né? Quando eu me formei, muitos dos meus amigos jornalistas que iam nos meus shows me chamaram para dar entrevistas, tanto para rádio, quanto para TV, quanto em jornais, né? Então eu tenho uma história. Quando eu morei na Bahia também, fui convidada por causa da música para dar entrevistas. Então eu circulava por um meio jornalístico, né? E os meus amigos desses meios me convidavam muito para participar de alguns programas, né? Hoje em dia, nem tanto. Aí, uma das TVs que eu participei muito, tinha rádio e tinha TV universitária. E aí, como eles convidavam muitos artistas, né, na época para rádio, muita gente queria ver esses artistas também, né? Escutar a história na rádio e se aproximar do artista através da, da identificação dele, da identidade dele, né? Da personificar, né? Ver o visual. Então, a TV Universitária foi uma das que eu participei bastante, né? De alguns programas. E eu acho que era a que eu mais me afinava, né? Porque era através desses programas, não só da rádio como da TV, que a gente criava esse laço como artista, né? Escutar a história dele, de onde ele veio, como ele se apresenta, né? Os seus costumes, enfim, a história do artista, né? Então a gente se aproximava mais da pessoa. Hoje em dia existe muito isso, né? As pessoas têm muito interesse na vida pessoal dos artistas, né? Para que eles, eu acho que é uma questão de se sentir humanizado, né, com a história. E a gente fazia isso através desses programas de TV, né, contando as nossas histórias como artistas. A TV é a antiga rede social, né? Era um meio que as pessoas tinham para ter contato com as pessoas que ela gostava, para essas pessoas poderem mostrar o trabalho delas também. Hoje em dia, cada um tem seu perfil, cada um mostra o que faz, mas antigamente você estar na TV era um privilégio, era o maior reconhecimento que você poderia ter, né? E questão dos comerciais. Você lembra de alguns comerciais? Como é que era? Era muito diferente do que é hoje em dia? Ah, eu lembro, comerciais de gelatina, comerciais de margarina, que eram um dos mais famosos, da Coca-Cola. Hoje em dia, eu não posso lhe responder porque não assisto TV aberta, né? Então, eu não conheço muito o que está se passando. Eu vejo mais filmes, séries, né? Então, eu fico mais nesses streamings, mas a minha lembrança da minha infância e juventude é a propaganda da margarina e as propagandas da Coca-Cola, entre outras, né? Que eu gostava. Mas as que me vêm mais à cabeça agora, nesse momento, são essas. Os comerciais de margarina são piada até hoje, né? Que o pessoal fala da família margarina, a Coca-Cola também é muito. Coca-Cola também é muito ligada a essa época de final de ano, né? As pessoas remetem muito à época do Natal. Acho que é uma das primeiras coisas que vem na cabeça do pessoal quando se fala em Natal, em fim de ano, é Coca-Cola. E que foi uma imagem que eles construíram durante muito tempo, né? Tanto pelo urso polar, que é meio que um mascote da Coca-Cola, eu acho que foi uma coisa bem intencional e realmente marcou muito o, não só a geração, como eu acho que todas as gerações, né? Até hoje, desde o lançamento da Coca-Cola, acredito, até hoje é uma coisa que é muito ligada. E o que foi o que teve de mais marcante que você via na época que você assistia a televisão, a TV aberta?
Qual foi o programa, um comercial, talvez? O que é que teve de mais marcante nessa época? Eu acredito que além dos programas locais, né, como esse show de sucesso que tinha lá, que muitos jovens, né, da minha idade se apresentavam, né, cantavam ou mostravam alguma habilidade artística, era um dos programas que a gente gostava muito. A Xuxa, né? Eu não era nem tão fã dela, não era nem isso, era porque eu conheci a Xuxa muito tarde, né? Eh, Era mais essa questão da gente pegar as coreografias, né? De brincar, esse momento que a gente interagia, os primos interagiam, né? As primas, as meninas. Às vezes os meninos até entravam porque a gente precisava de força. Para levantar as cadeiras, porque a gente fazia coreografia e era uma sentada na cadeira, então, assim, os meninos iam levantar a gente, né? E eu acho que os momentos de futebol também, que aí já reunia não só as crianças, né, e os adolescentes, mas também os tios, a minha avó, né, e ficava aquela gritaria, era um momento de confraternização, que a gente, vovó cozinhava, fazia pipoca, ou, ou alguma comidinha assim de petisco, então era um momento de muita confraternização familiar, né? Na torcida pelo país, não só no futebol relacionado aos campeonatos onde o Brasil participava, mas meus tios todos, a maioria é gaúcho, então eles amavam o Internacional. Então, eles se juntavam ali para torcer para o Internacional. Então, todo jogo internacional, a criançada tinha que estar lá para fazer a zoada, o barulho, só pelo barulho, fazer a festa. Então, eram os programas, assim, onde a gente se reunia mais e, obviamente, né, que fica na memória e marcam. Foram esses. Se puxar a Marta Cachola, com certeza eu vou lembrar. Mas agora não me vem muita coisa, não. Mas é isso. Esses momentos de jogo de futebol realmente é algo que eu acredito que marque todos os brasileiros. Acho que não tem uma família no Brasil que não se reúne para assistir um jogo e que todo mundo gosta, né? Às vezes nem gosta, reúne a galera realmente só para bagunça, para ter a família ali junta. Para o brasileiro, um jogo de futebol é um momento de união, como se fosse um feriado, um Natal. São esses pequenos momentos de lazer, né? Que o pessoal encontra durante o ano. E é muito gostoso mesmo para todo mundo. É tanto as Copas quanto as Olimpíadas, né? Também. Nas Olimpíadas também. Mesma coisa, a gente se O pessoal se juntava. reúne, Pra claro, gosta muito de torcer. ver. E você comentou que você não assiste tanta TV hoje em dia, mas e o YouTube? Ah, é uma coisa presente no seu dia a dia? Você costuma assistir vídeos por lá? Eu assisto bastante. Ou alguns filmes que eu não consigo encontrar, né? Nos aplicativos que eu uso. Ou clipes, que eu amo. Eu amo ver os clipes, né? Das músicas que eu gosto. Às vezes até das que eu não gosto, né? Pelo movimento, pela história que a pessoa conta, porque não é só som, né? A imagem também conta uma história. Então, se é preto e branco, se é colorido. Então, isso me interessa, né? Eu trabalho com arte, então, tudo que vem da arte me interessa muito. Então, eu uso muito o YouTube para construir também histórias onde eu possa usar dentro da minha elaboração criativa, né? Dentro do meu processo criativo. Então, o YouTube ele é mais presente. É isso, pessoal. Essa foi a entrevista com Michelle Regis, seu Hugo, minha mãe. Obrigada por ter participado, por ter tirado esse momento para contar um pouco da sua história e da sua relação com a TV e com rádio. Tudo muito interessante. Realmente foi algo muito presente na sua vida e na vida de todos da sua geração e das gerações passadas.
também é algo que, por meios alternativos, também está presente na geração atual, apesar de não ser nem um pouco parecido com o que era antigamente, ela ainda assim encontra sua forma de se fazer presente. E eu espero que seja algo que continue se perpetuando pelas próximas gerações, porque tanto a TV como o rádio, né, ainda unem muito as pessoas. Você tirar um final de semana de jogo, como a gente falou do futebol, ou até num domingo você sentar para assistir alguma coisa com uma pessoa que você gosta ou com sua família, são momentos que são insubstituíveis, gera ali uma conexão que eu acredito que é única, que nenhuma outra coisa consegue trazer. Você compartilhar esse sentimento de estar confortável, assistindo alguma coisa que gosta, ou torcendo juntos por alguém, ou até escutando uma música juntos, é algo que é um sentimento que não tem como se descrever e como substituir. É isso, pessoal. Muito obrigada. Dando meu tchau também, agradecer essa entrevista, que essa criatura linda que eu fiz elaborou. Dizer que eu estou muito orgulhosa, né? E muito pelo fato de ver a sua evolução, a linguagem que você usa, a forma como você elabora as suas perguntas. E eu acho que tem muito a ver com toda a tecnologia, né, que tá acontecendo, né, que se desenvolve. Então, acho que vem muito da TV, vem muito da rádio, vem muito dos podcasts, vem muito das suas relações com a sua faculdade, né, os ensinamentos dos professores. Então é isso, agradeço por esse momento e espero pela próxima. Beijo!